Olá família, graça e paz, tudo bem? Eu sou Wellington Santos e seja bem-vindo ao Liber Mídia Brasil, o canal onde nós estamos aqui para trazer a reforma dos 7 pilares culturais. Quais são eles? Governo, economia, entretenimento, educação, mídia, religião e família. E é por isso que nós existimos, para fazer com que haja uma verdadeira mudança na mentalidade das pessoas, usando aí Romanos capítulo 12, versículo 2, e que assim a gente consiga entender o universo que nós vivemos e tentar mudar, né, a vida das pessoas de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. A gente já sabe que o mundo jaz do maligno, todo o sistema já está corrompido, toda a cultura em geral ela se corrompeu, mas a nossa missão é transformar a vida das pessoas, aquilo que está dentro delas, suas crenças, seus valores, e apontar um só caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Então, tudo aquilo que ela acredita, a forma como a cosmovisão dela acerca do mundo vai sendo mudada de acordo com o que a gente vai apresentando a palavra de Deus. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos aqui dar um restart, né, no nosso estudo bíblico de 1 Tessalonicenses, que é um livro muito importante, já falei para vocês aqui. Quem não acompanhou e quem não conhece a história desse livro, né, existe aqui no canal do Liber Mídia a playlist desde o primeiro capítulo. Você vai estudar, você vai entender ali qual é a visão de Paulo, por que Paulo estava em Tessalônica, o que estava acontecendo. E aqui nós já estamos entrando no capítulo 4 e vamos falar de muitas coisas importantes acerca do cenário que estava acontecendo com aquela igreja. É certo que a gente já viu, nós já percebemos que o apóstolo Paulo, né, das aulas, ele foi como um pai amoroso, um líder cuidadoso, uma mãe amorosa, né, um pai exemplar, uma mãe amorosa. Ele cuidou daquela igreja, ele amava aquela igreja, apesar das dificuldades. Era uma igreja que também trazia alegria ao coração do apóstolo, e aí então ele começa a demonstrar essa gratidão, esse amor para aqueles que ali estavam, né? E essa carta, de alguma forma, ela nos ajuda bastante, principalmente no cenário em que nós estamos vivendo hoje, né? Essa loucura desse evangelho. Se você quiser saber um pouco mais disso, vê a aula passada, né? O capítulo 3, na parte finalzinha ali, a gente vai estar falando um pouco também do cenário que a gente vê na igreja, não somente brasileira, mas a igreja mundial, né? Não é a igreja mundial, é a igreja mundial. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Vamos pro capítulo 4. Calma aí. Antes, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder. Faz isso aí, faz agora. Não é inscrito no canal, então se inscreve aí, dá essa moral pra gente, em nome de Jesus. Valeu? Um salve e um abraço para todas as pessoas do estado de Minas Gerais que me acompanham aqui nessas aulas também. Então vamos lá, gente. O capítulo que eu vou ler para vocês é o capítulo 4. É o capítulo 4, né, que a gente já está assistindo essas aulas. E o tema dessa aula de hoje é uma vida que alegra o coração de Deus. Uma vida que desperta, né, que traz aquela alegria no coração do Pai. Né? Lembra que Jesus se batizou e o Espírito Santo veio como uma pomba e uma voz desceu do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem tenho muita alegria, ou esse é meu filho amado em quem tenho muito prazer, ou esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então nós vamos ver um Deus que se alegra com um filho que é obediente. Né? E o apóstolo Paulo não é diferente, e ele começa a falar com essa igreja, né, a respeito dessa vida que agrada a Deus, né? Que tipo de conduta eu tenho que ter na sociedade, que tipo de resposta eu dou para o sofrimento, para as tribulações. Enfim, a gente encontra nas cartas paulinas, e aqui ele vai falar de duas coisas importantes, que é sobre a santidade do sexo e a santidade do amor fraternal. Então eu quero que você acompanhe comigo, porque a gente vai passar para a leitura agora do versículo 1, e é muito importante você estar ligado e antenado em tudo que está acontecendo na sala de aula, beleza? Então, em primeiro lugar, né, havia ali um clamor do apóstolo Paulo. Ele era aquele cara que clamava por aquela igreja. Esse clamor era um clamor veemente, tá? Um clamor que ia direto àquela igreja, e ele diz assim, lá no versículo 1: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. A palavra grega aqui, loipon, né, que quer dizer finalmente, ela traz a ideia de que Paulo está apresentando o seu último argumento
a sua última fala, né? Aquilo que ele está escrevendo para aquela igreja. Então, embora tudo pareça uma loucura, Paulo tenha usado esse advérbio quando ainda há uma porção substancial da carta à frente. Na realidade, Paulo já chegou à última seção principal dessa carta aqui de 1 Tessalonicenses. Tá? Então, Howard Marshall, ele pondera que os 2 primeiros versículos se constituem em introdução à seção, ou seja, ele está dando início ao assunto que ele quer abordar para aqueles irmãos, mas também constam como um prefácio para a totalidade do restante da carta, com o seu tom predominantemente ético e exortativo. Então você vai encontrar em toda a carta do apóstolo Paulo um líder que exorta, um líder que discipula, um líder que é líder, um líder que se dispôs a cumprir a sua missão e o seu chamado, treinando pessoas, treinando líderes, discipulando e fazendo pessoas parecidas com ele. Senão ele não diria, né, lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, portanto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo ele chega a esse patamar, não é? Ele está dizendo, olha, observe a minha vida, observe a minha conduta, olhem para mim, vejam o que eu faço, vejam as minhas decisões, vejam como eu lido com as pessoas, copiem o que eu faço, porque eu estou copiando aquele que me chamou. Obviamente, a gente está falando aqui de Jesus Cristo. Tá bom, gente? Então ele faz aqui um clamor veemente e depois, né, um processo que evidencia, né, esse cuidado do apóstolo Paulo. Lá na segunda parte do versículo, né, o apóstolo Paulo acrescenta que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então ele está falando aqui, gente, olha só, rogamos, exortamos vocês do Senhor, olha só, nós estamos cuidando, nós estamos ensinando a vocês a respeito daquilo que o Pai nos deu, mas também identificamos, né, que aquilo que vocês receberam, vocês estão fazendo. E agora o meu apelo é: continuem progredindo na fé, continuem crescendo na fé, continuem fazendo com que a palavra de Deus, tá certo? A palavra de Deus seja propagada e anunciada. Não somente isso, né? Mas pela vida deles, pela escolha, pela decisão, por aquilo que eles se tornaram e aquilo que eles estavam se tornando. Então, havia um progresso na vida espiritual dos crentes tessalonicenses, mas Paulo estava certo de que eles deveriam continuar progredindo de forma mais expressiva na busca de agradarem a Deus. Então é aquela situação, né? Eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Ele quanto mais. Eu quero tá enchendo o coração de Deus de alegria mais e mais e mais e mais, porque isso é bom, isso faz bem pra gente, né? A gente saber e ter a certeza que estamos na jornada e fazendo as coisas certas, cara, isso para mim, né? Obviamente, enche o meu coração de alegria e eu sei que isso também, se você está acompanhando aqui comigo nessa aula, você sabe que encher o coração de Deus de alegria é maravilhoso demais. Amém? Sim ou não? Aqui eu vou pegar a versão rapidinho da mensagem, que ela fala assim: amigos, uma palavra final peço a vocês. Olha aqui, lembra que eu falei que aqui já o encerramento da carta? Aqui nessa versão ele fala assim, ó, uma palavra final peço a vocês. Insisto, na verdade, ou seja, estou insistindo, que continuem a fazer o que aprenderam para agradar a Deus, não promovendo intermináveis... Aliás, terminar aqui que ele já foi para o versículo 2, né? Que continuem a fazer o que aprenderam para agradar a Deus. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Isso. Continuem fazendo o trabalho de vocês. Continuem orando, jejuando, lendo a palavra, ajudando as pessoas, cumprindo a tua vocação, cumprindo a tua chamada. Amém, gente? Beleza? Até aqui tranquilo? Então vamos lá. Então, ele estava ali pedindo para que aquelas pessoas, para que aqueles irmãos na fé continuassem a sua jornada cristã, servindo a Deus. Warren Wiersbe, quando ele disse o seguinte: agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus.
é possível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Jonas, ele é um bom exemplo disso, sim ou não, gente? Ele é o exemplo de quem obedeceu a Deus e não agradou a Deus. Ele obedeceu porque ele falou, cara, não tem outro jeito, me lançou no mar, fui engolido por um grande peixe e, enfim, ele quer isso, ele quer que eu vá lá em Nínive e pregue, beleza, eu vou fazer, mas vou só fazer porque ele está pedindo. E aí ele faz isso, mas quem disse que essa decisão de Jonas agradou o coração de Deus? E aí é uma coisa que desperta e deve despertar um alerta a cada um de nós. Será com que com que eu estou fazendo? Será com que o que eu estou me programando a fazer, né, agrada o coração de Deus? Além de ser algo que demonstra a minha obediência a Ele, vai fazer com que Deus venha se agradar das minhas atitudes também? Pensa nisso direitinho. Pensa, vamos lá, mentaliza aí que eu espero que você consiga alcançar onde eu quero chegar. Tá bom, gente? Estou tentando explicar para você aqui de uma maneira bem prática, bem rápida e fácil, para que você entenda. Se não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo. Mas deixa eu falar mais uma coisa. Já que você está comigo até agora, comenta aí embaixo, tá bom? Deixa um comentário aqui, né? Pô, agradecendo. Vamos movimentar também, comentando, porque é importante. Né? E quem visita a página, vê o teu comentário, vê que você está aprendendo, lê o teu feedback. Isso é muito importante nessa caminhada e nessa nossa jornada de treinamento e estudo bíblico. Amém? Então vamos lá. Eita, caiu água no meu mouse aqui. Então ele está dizendo aqui que, né, eu posso obedecer a Deus e não agradá-lo. Né? Isso demonstra onde está o meu coração. Se meu coração está disposto a obedecer, beleza. E também obedecer com amor e com alegria, melhor ainda. Ok? O irmão mais velho do filho pródigo obedecia tudo do seu pai, mas vivia como um escravo na casa do seu pai. Temos outro exemplo aqui também, né? Então ele obedecia ao pai, ele fazia tudo o que tinha que fazer, mas ele não agradou o coração do seu pai. O terceiro ponto aqui que a gente vai trazer é uma razão, né? A razão que Paulo está levando àquela igreja é uma razão eloquente. Os crentes tessalonicenses deveriam viver de modo agradável a Deus, porque eles já haviam sido instruídos onde? Na verdade. Paulo declara, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos por parte do Senhor Jesus. E aí, na outra versão, diz assim na NVI, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Beleza, gente? Então, aqui, né, instrução é a palavra grega paragelia, ou paragelia. Você vai ler, você vai fazer a sua leitura, tá bom? É tua leitura. Então, ela denota uma palavra de ordem recebida de um superior, tá? Que deve ser passada a outras pessoas. Então, lembra, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, Paulo entendeu essa palavra, entendeu essa mensagem. Ele captou essa missão que foi dada por Jesus a todos nós, de ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. E sabendo disso, né, não somente pregando, mas discipulando, batizando, ele entendia que a igreja precisava dar também continuidade a isso. Não adiantava o apóstolo Paulo ser somente aquele que iria cumprir o ID, né, fazendo a vontade de Deus, se a igreja também não perpetuava a mensagem de Jesus. Então, a responsabilidade do apóstolo Paulo aqui não é somente pregar para aquelas pessoas, mas é instruir aquelas pessoas a viverem de acordo com a mensagem. Amém? A viverem de acordo com a palavra de Deus. E aqui a gente tem um cenário muito positivo e muito importante nessa nossa caminhada. Amém? Tudo aquilo que você ouve na sua congregação, na igreja onde você frequenta, né, a palavra que você lê no dia a dia, no seu devocional, os livros que você lê, você precisa levar adiante. É uma mensagem de Deus, é o teu propósito, é a tua finalidade, vá, leve adiante. Amém? Ensine as pessoas, treine não
Não trate a palavra, não trate a mensagem como algo qualquer, trate a mensagem como algo extraordinário, que pode não somente mudar a vida das pessoas, mas fazer com que outras e outras e outras e outras pessoas sejam alcançadas. Se nós estamos falando, como eu disse no início do vídeo aqui, né, da renovação ou da reforma dos 7 pilares culturais, né, e eu estou falando isso de cada indivíduo, cada pessoa, e eu quero ajudar a transformar isso nelas, então não há nada melhor do que fazer com que a palavra de Deus, que é viva em mim, ela seja passada às pessoas e as pessoas possam confirmar que aquilo que eu... Outra coisa, tá? Confirmar aquilo que eu estou passando é verdade. Então não adianta eu ficar pregando a palavra, pregar a palavra, e eu não ter uma conduta ou uma vida que signifique, que confirme que o que eu estou falando, né, é o que eu vivo. Não é aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esquece isso. Se você é uma pessoa que fala isso para os seus filhos, você está totalmente errado e você está criando um demônio dentro de casa. Sinto lhe dizer, mas você está criando um demôniozinho dentro de casa. Essa frasezinha, faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, é errada, né? Você chegar pro seu filho, tá fumando e tá falando assim, ó, faz o que eu tô mandando, aí não pode, sei lá, uma criança, o que ela pode fazer de errado? Sei lá, pegar o cigarro. Bom, ela pegou o cigarro do pai e foi fumar. Pai, não pode fumar o cigarro, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Tá sendo um péssimo exemplo. Por mais que aquela criança não vá fumar quando é criança, um dia quando ela for adulta, ela vai fumar. Se a menos que ela tenha um encontro com Deus e tenha a vida totalmente transformada, aí é diferente. Mas enquanto ela não tem um encontro com Deus, ela vai repetir todo o histórico dos seus pais. Beleza, gente? Vamos lá? Então vamos continuar aqui, né? Então, nós somos soldados do exército de Deus e que devemos obedecer às ordens do Pai. Amém? Nós temos a responsabilidade de obedecer à voz do comando. Eu falei aqui, Jesus disse, portanto, ide pregar o evangelho. Os apóstolos fizeram isso, né? Os discípulos de Jesus fizeram isso. Após isso, o apóstolo Paulo também o fez, assim como os demais cristãos ao redor dos séculos, né, nos últimos séculos, pregando e anunciando a mensagem. E se hoje eu estou passando a mensagem de Deus a você, é porque o que eu estou lendo, o que estou vendo, é pelas pessoas que deram continuidade à chamada de Cristo na terra. Beleza? Sim ou não, gente? Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre algumas coisas, né? Então, o pecado, encerrando essa parte, desculpa, o pecado de um crente é pior do que o pecado de um incrédulo, pois o pecado de um crente é consciente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que obedecer a Deus. Se eu não obedeço, eu sou pior do que o incrédulo. Porque eu estou fazendo isso de forma consciente. Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Né? Existe um versículo que diz assim, ó, aquele que... Acho que é em Tiago que fala sobre isso, né? Aquele que... esqueci agora. Aquele que sabe que tem que fazer algo e não faz, ele comete pecado. Tá em Tiago, mas vai estar aqui, ó. Tá aqui escrito para você. Eu agora não estou conseguindo recordar, mas tá na Bíblia. Amém? Então, quando você peca, quando você não obedece e não agrada o coração de Deus, você é tratado de uma forma pior do que aqueles que não conhecem a Deus. Então, com respeito à vida que agrada a Deus, a gente precisa entender tudo isso, tá? Esses pontos fundamentais, a santificação do corpo e o amor fraternal. E hoje é só uma introdução do capítulo 4. Essa aula de hoje é só isso, tá? Então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo ele começa a demonstrar nessa última jornada dele, essa última carta, uma preocupação, né? Um clamor veemente. Depois, então, ele começa a falar sobre o progresso daquela igreja, como eles deveriam progredir na fé, em tudo aquilo que eles aprenderam no caminho. E por último, né, há uma razão eloquente. Qual é a razão para isso? É a razão da qual nós temos que viver pela verdade. Viver a palavra de Deus, né? Ter a instrução de Deus e viver aquilo que Deus nos passou. E o que Jesus passou para a gente? Para todos nós, para todo cristão na terra. Portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Assim eu encerro essa aula de hoje,
tá bom? Não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e eu peço, por favor, se essa aula foi boa para você, compartilhe, compartilhe não, comente aqui embaixo, bota um comentário, por favor, né? Porque é muito importante esse seu feedback, e não somente para mim, porque isso me motiva a estar fazendo esse trabalho, me dedicando a trazer um conteúdo, um estudo bíblico para você, mas aqueles que estão vindo visitar a página, vindo visitar esse vídeo, né? Assistir essa aula, possam ver o quanto que você aprendeu na aula de hoje. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe sua vida, um grande abraço e vamos juntos nessa grande reforma nos 7 pilares culturais.